Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem como sempre. E aí, será que podemos nos deparar com uma nova crise no setor elétrico? Isso pode acabar impactando as ações das empresas, do setor, o preço pode cair. Pelo amor de Deus, Badu, eu compro ações do setor elétrico para ter paz, tranquilidade e lá vem você jogando praga. Vira essa boca para lá, calma que não sou eu que estou dizendo, mas eu estou aqui para te explicar, né? Tem gente grande, experiente do mercado que acredita nessa possibilidade. No vídeo de hoje eu vou te explicar por quê, você vai entender tudinho, será que isso é um risco mesmo? Quais seriam os impactos no setor, quais empresas, o que você tem que ficar de olho, quais ações seriam mais impactadas, quais são as oportunidades. Quem já é de casa, deixa o like, clica também no botãozinho aqui de curtir, que é a mesma coisa, né? Para ajudar esse conteúdo a alcançar o maior número de pessoas. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você gostar do conteúdo, considere-se convidado a se inscrever aqui. E o negócio é o seguinte, presta atenção, que agora o negócio vai ficar bom. Guilherme Afonso Ferreira, que é um gestor com mais de 40 anos de experiência no mercado, ele soltou essa no podcast Market Makers e compartilhou também uns insights até interessantes sobre o setor elétrico, que pouca gente costuma explicar também. Eu vou trazer algumas informações interessantes aqui nesse vídeo. Tá? Sabe aquela coisa de explicar como é que funciona o setor, qual que é a dinâmica dos segmentos e tal, não ficar só naquela mesmice dos indicadores e números. Às vezes é legal você consumir esse tipo de conteúdo, se você pretende investir no longo prazo. Então, o legal desse vídeo aqui vai ser justamente a gente compartilhar esse tipo de conhecimento. Beleza? Dito isso, vamos lá. De acordo com o Guilherme Ferreira, o setor elétrico ele apresenta oportunidades interessantes, eu também acho isso, e ainda não se recuperou totalmente desde a gestão de Dilma Rousseff. E aqui eu preciso fazer um adendo, uma aspas, só para essa informação não ficar solta para quem está começando a investir agora. Quando ele fala de setor elétrico que ainda não se recuperou totalmente desde a Dilma, ele está se referindo a um impacto no resultado das empresas do setor, nos cofres públicos, no bolso do consumidor também, causado às vezes por decisões políticas e econômicas tomadas durante o governo Dilma. Então, 11 de setembro de 2012, não sei se você sabe, foi um evento que ficou marcado como o 11 de setembro do setor elétrico. A data ela ficou conhecida após justamente a Dilma Rousseff, que era presidente do país, aprovar a MP 579 com o intuito de reduzir a conta de luz em 20%, mais ou menos. Para resumir, a proposta era renovar as concessões das elétricas que estavam para vencer por mais 30 anos. Renovar por mais 30 anos com a condição de que elas vendessem energia a preço de custo. O plano do governo era o quê? Era que esse projeto tivesse adesão por parte das maiores elétricas do país, Copel, CEMIG, CESP, Eletrobras, só que não teve, ninguém quis pegar essa bucha. Essas condições absurdas fizeram com que todas as empresas recusassem essa proposta, com exceção da Eletrobras. A Eletrobras assumiu o compromisso e sofreu depois as consequências catastróficas, quase quebra, né? E você não sabe o que aconteceu com a Eletrobras, pesquisa aí. Com a Petrobras também, mas aí é assunto para outro vídeo. Só para você ter noção do rombo, em 2014 a Eletrobras ela foi obrigada a vender energia por R$ 28,00 o megawatt-hora, enquanto o mercado estava negociando por R$ 822,00. E antes que você ache que isso foi bacana, né, porque reduziu a conta de luz, o brasileiro comprou, pagou barato na energia, não foi. De acordo com a MP, as transmissoras de energia elas devolveriam as concessões antecipadamente e obteriam um novo contrato que não incluiria os custos de capital correspondentes aos ativos. O que eu estou falando assim, o preço da tarifa de energia para o consumidor final, ele caiu, como realmente foi desejado. Só que como as empresas já tinham feito os investimentos, não podiam receber mais barato e ainda assim lucrar, o governo ele prometeu indenizar as transmissoras que concordassem com as novas regras. Então, depois de aproximadamente um ano, ali o governo ele já percebeu que talvez não ia ter dinheiro para ressarcir essas transmissoras, que a conta ia ser um pouquinho mais cara, os custos estavam continuando
subindo ali de acordo com o que foi cobrado, o montante também subia por conta das taxas de juros que foram acordadas. Mais para frente, a falta de chuvas foi meio que a gota d'água, se você me permite o trocadilho, falta de chuva foi a gota d'água. Isso aumentou os custos para as distribuidoras, porque a gente precisou acionar as termoelétricas para atender a necessidade e a demanda da população, da indústria, enfim. Aí, em meados ali mais ou menos de 2014, o governo finalmente acabou com isso, assumiu o erro, certo? Não dava para brincar com as prioridades de qualquer governo, de qualquer partido no Brasil, que é a reeleição. E 2014 era ano de reeleição, papai. Então eles chamaram os bombeiros para apagar o incêndio do setor elétrico com gasolina. Quem eram os bombeiros? Os bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, BNDES emprestaram muita grana para que essa tarifa pudesse continuar baixa artificialmente. A população até gostou da tarifa mais barata porque não sabia que a conta só estava sendo pendurada, postergada e que alguém teria que pagar depois. Quem, né? Em 2015, o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele tentou arrumar parte da bagunça, viu que não ia ter jeito de continuar, né, levando essa história toda, e o consumidor ali foi surpreendido com um tarifaço, um aumento de até 70% na tarifa de energia em algumas regiões do país, na média um aumento de 51%, e esse aumento ele foi suficiente para cobrir o aumento do custo da energia. Mas você lembra lá do montante que estava sendo devido às transmissoras? Continuava sem ser pago e aumentando. No fim, a conta foi de dezenas de bilhões de reais, dinheiro meu, seu, de todos os contribuintes, para conseguir repor esse rombo de dezenas de bilhões. E eu não expliquei isso daqui tudo para criticar o governo Dilma, que ela errou, isso aqui não se discute, mas para que vocês entendam que o risco regulatório, ele realmente existe, e vocês entendam isso como um exemplo prático e real. E não interessa quem está no governo. Isso é um risco. Não interessa se é de esquerda, se é de direita. Risco regulatório é um risco desse setor. Então, quando a bolsa sobe, e o momento é bom, normalmente você vai ver muito conteúdo passando bem rápido pelos riscos das empresas. As pessoas querem retorno, mas não se atentam aos riscos, acham que nunca vai acontecer. E aí, quando o risco ele se materializa, muita gente começa a criticar, até tem investidor que parece que nunca viu, não sabia que isso era um risco da empresa, investiu sem saber, é um risco que sempre existiu, mas eu não sabia. Recentemente, isso aconteceu com as ações da Sanepar, e é por isso que, independente da segurança e da previsibilidade que esses setores trazem para a nossa carteira, diversificação é fundamental. A crise que o Ferreira se refere não pode ser comparada a essa que eu acabei de refrescar a memória de vocês. Ele acha que o setor ainda não se recuperou totalmente dessa crise, é diferente. Mas o que é que tem hoje? Na verdade, ele aponta para um possível descasamento entre oferta e demanda de energia, prevendo que isso pode ser realmente uma nova crise para o setor, uma das causas de uma nova crise, um novo período de crise. Ele também destaca a importância de se adaptar a esses novos tempos de energia aqui no Brasil, vê energia a gás como um segmento estratégico nesse contexto. E o que isso significa, esse possível descasamento entre oferta e demanda? Por que isso pode ser um problema? Como que isso pode impactar principalmente as geradoras? De um lado você tem demanda por energia, que pode não crescer tanto, dada essa possibilidade de um crescimento econômico mais baixo no curto e médio prazo. Do outro, você tem uma oferta muito grande, você pega os níveis dos reservatórios bem elevados, tanto que a nossa bandeira tarifária ela saiu de escassez hídrica uns tempos atrás, lá em 2021, para a bandeira verde, porque choveu muito depois. A gente teve a pior crise, a pior seca dos últimos 90 anos, depois muita chuva, os reservatórios todos lá em cima. Então, isso poderia ser um problema? Sim, principalmente para empresas focadas no segmento de geração, talvez. Agora a gente já está vendo as perspectivas de crescimento da nossa economia sendo revisadas para cima. Então, o curto prazo ele é sempre meio que uma incógnita, mas eu não acho que seria grave a ponto de desencadear uma crise muito séria para as empresas de geração, para as empresas do setor elétrico. Apesar disso, quando você olha também mais a médio e longo prazo, o cenário ele pode ser muito mais otimista para o setor elétrico. A demanda por energia
ainda deve crescer muito. Segundo o próprio gestor, a fase de expansão das hidrelétricas está meio que no fim aqui no Brasil, já tem muito. E o ponto na visão dele é que é interessante você olhar mais para o setor e tentar identificar as empresas que podem capturar melhor esse maior crescimento no médio e longo prazo. A matriz energética brasileira ela vai contar com um peso maior do gás. Então você tem eólica, solar, gás, devem ganhar mais protagonismo nos próximos anos aqui no Brasil. Isso é fato. Ele também explicou que diminuiu a exposição em Energisa, Engie 11, para comprar Neoenergia, Neo E3, já falei dela aqui no canal, empresa que eu achava descontada. E apesar de ver muito potencial em Eneva, por conta do gás, vendeu porque considera cara. Então vamos lá, primeiro vamos dar uma olhada aqui em Eneva. Eneva é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica. Olhando para os indicadores aqui, você realmente bate o olho e vê uma empresa que é esticada. Não é aquela ação que você fala, meu Deus, está descontada demais. P sobre L, 46,67, PVP 1,53. Nos últimos 12 meses, queda de 20%, cotação R$ 12,29,19. Perdão. Uma nota aqui no checklist do investidor Buy and Hold também não é boa, até ruim, diga-se de passagem, mas a gente vê muito crescimento de receita e o lucro não acompanhando. O que pode acontecer é que esse crescimento de lucro ele pode acontecer no médio e longo prazo, com a empresa se tornando mais eficiente. E é aí que está esse potencial de crescimento de lucro embutido no preço das ações. Tanto que a gente vê receita líquida crescendo muito nos últimos 10 anos, enquanto o lucro líquido meio que não andou ainda. Quando começar a andar também, pode justificar a ação estar sendo negociada por esses múltiplos. Cabe a cada um decidir se vale a pena, se não vale. Agora, Neoenergia, que eu até gravei vídeos aqui no final do ano passado, durante esse ano, falando que realmente a ação parecia descontada, múltiplos bem interessantes. Neo E3 já sobe mais de 35% no ano, mais de 50% desde a mínima, subindo pra caramba. É uma empresa que atua em geração, distribuição, transmissão, comercialização de energia elétrica integrada, segunda maior do setor no país. Se eu colocar os indicadores na tela aí, você vai entender o que eu estou falando. Neoenergia sendo negociada com P sobre L de 5,37, PVP abaixo de 1, 0,91, dividend yield razoável, mas nada muito interessante, mas é uma empresa com boa rentabilidade, um ROI de quase 17%, margens aceitáveis, eu gosto de olhar mais para a rentabilidade. Uma nota aqui de 90 no checklist do investidor Buy and Hold aqui no investidor 10. O que me chama a atenção é justamente isso daqui, ó. Quando você desce mais aqui, você consegue ver uma empresa que vem apresentando crescimento de receita e crescimento de lucros, principalmente de 2016 e 2017 para cá, que foi quando a gente teve uma mudança na gestão. Então, o fato das ações estarem baratas, né, tem muito a ver com essa fase anterior, essa desconfiança do mercado. Esse gráfico de lucro vezes cotação, você vê o lucro líquido subindo, cotação caindo e agora, de 2022 para cá, a cotação começando a se recuperar. No médio e longo prazo, você pode ter certeza que se a empresa continuar crescendo receitas e lucros, a cotação tende a se valorizar. A empresa que está encaixando ali uma boa gestão, com boas decisões também, e se recuperou bastante. As ações saíram ali de R$ 13,50 para mais de R$ 20 nesse momento, mais de quase R$ 21 no momento que eu gravo esse vídeo. É uma empresa interessante, é um setor bem previsível, o setor elétrico, né? O risco de crises, regulação existe, sempre vai existir. Então, o meu conselho é, claro que vale a pena investir nesse setor se a gente diversificar, buscando exposição nos 3 segmentos principais, dando prioridade para empresas com boa gestão, boa governança e aí depois você vai procurar ações baratas, múltiplos, descontados. Primeiro,
qualidade, aspectos qualitativos, principalmente na minha opinião, boa gestão e boa governança, porque aí, independente do que aconteça no setor, são empresas que vão buscar se adaptar às mudanças que forem acontecendo. E aí depois a gente vai buscar ações baratas, múltiplos descontados. Quem optou por Neoenergia recentemente, tenho certeza que não está arrependido agora. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. A Engie é uma boa, na minha opinião, também. Invisto na empresa. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.